Pessoal, o que que é isso aqui de começo, tá? Eu acho que antes da gente de falar de suplementação, como a gente vinha falando e tudo, a gente explicou o mercado de trabalho, conversou sobre rotulagem, veio falando ali um pouquinho até de indústria e tudo. Bom, o que que vocês precisam entender quando chega na mão do nutricionista ou do profissional da saúde, um paciente ou alguém que a gente tem que acompanhar, como que a gente decide se vai usar suplemento ou não, tá? Então não é só baseado em evidência científica e não é só baseado no que a pessoa quer ou no que o profissional quer. A gente tem guidelines e tem consensos, tá? Um dos consensos é esse aqui, que eu vou tentar botar o zoom para vocês aqui, ver se vocês enxergam. E eu tentei melhorar a imagem, mas a imagem é do próprio artigo, tá? Não tá tão boa, mas eu quero que vocês enxerguem aqui um pouquinho, ver se eu consigo um pouquinho mais de zoom aqui. Aí. Bom, isso aqui é o começo da decisão da gente, do profissional da saúde, o que que a gente pensa para decidir se vocês têm que usar ou não suplemento, tá? Então a gente tem aqui, ó, se a pessoa está pronta ou não para usar, no caso o atleta, a gente está falando de nutrição esportiva aqui, mas a gente pode extrapolar algumas coisas, tá? Tá pronto ou não para usar? Não sei. Se eu como profissional não sei, se vocês veem aqui, ó, tem várias respostas, não sei, não sei, não sei. Se eu tenho alguma dúvida como profissional, a gente tira, tá? E isso inclui evidência. Se tem evidência científica fraca ou que dê muita dúvida pra gente, peraí. Mesmo que a gente tenha muitos resultados na prática e tudo, porque na prática a gente envolve todo fator, a gente tem vários fatores naquele ambiente. A gente vai conversar mais para frente isso aí. Eu quero que vocês entendam é que existe toda uma cascata de pontos que a gente tem que pensar, tá? Então, por exemplo, se esse atleta tem experiência em usar ou não o suplemento, se já usou ou não, se a experiência foi boa ou ruim. Por exemplo, existem pessoas, indivíduos mais sensíveis à proteína do soro do leite, não ao carboidrato, como a lactose, mas à proteína, a caseína. E elas vão ter, esses indivíduos vão ter mais acne, por exemplo, ao usar whey protein. E mesmo o whey protein sem lactose vai conter a caseína ali. Então, essa pessoa pode acabar tendo acne mesmo mudando o tipo de whey protein que ela está usando. Isso daqui a gente avalia antes de tudo. A gente chama de anamnese. Então a gente vai fazer questionário com vocês, vou perguntar várias coisas, vou pegar a rotina e aí depois eu vou em cima disso. Depois que eu montei a sua rotina, a gente pensou em treinamento, conseguiu alinhar isso tudo, a gente vai pensar nessa cascata de suplementos. Isso daqui, gente, já é depois da gente cobrir as carências que a gente pode ter coberto ou deficiências com comida, tá? Com comida mesmo. Então pensem em suplemento sempre como uma coisa que é também, como a gente falou na primeira aula, um complemento, tá? Então, não é para sair tomando suplemento o tempo todo. A gente tem evidências assim de poucos suplementos, na verdade, tem evidências bem fortes para a gente bater o martelo e falar realmente funciona nesse caso específico. E os outros, a gente tem algumas coisas levando para o lado de cá e outras deixando dúvida. E é o que a gente vai conversar agora. Então, isso daqui vocês precisam decorar? Jamais, mas vocês precisam entender quando vocês chegarem no profissional da saúde, o que que ele está enxergando em vocês. Então, se o atleta, no caso, né, ou o indivíduo, ou o paciente, ou a paciente, está aberto a novos procedimentos para poder, é curioso, aceita novos procedimentos, a usar suplementos, tem atleta que não vai usar, e isso quando a gente é atleta, por isso que eu falei para extrapolar um pouquinho, a gente vai para indivíduo. Tem gente que simplesmente não vai querer usar. Felipe, eu prefiro não usar. Eu não gosto do gosto artificial de nenhum dos suplementos. Beleza, não tem problema. Mas cada ponto desse tem que ser preenchido. E a gente tem sempre o profissional no meio. Se o profissional tem dúvida, a gente não usa, tá? E para deixar mais robusta a nossa aula também, eu trouxe uma maior referência que a gente tem, né, na parte de esporte e tudo, que é o consenso do nosso Comitê Olímpico Internacional. É a última publicação deles. E aqui vocês têm uma pirâmide de evidências, tá? Aqui embaixo. Então, isso aqui, a maioria daqui é PhD, tá? Que publicou dos autores. E a gente tem hierarquia de evidências. O que que são essas hierarquias de evidências, Felipe? Vocês veem que está em primeiro aqui, meta-análise. Então, a gente tem meta-análise, um estudo de controle randomizado controlado, tá? O de cohorte, caso controle, estudo de cross-sectional, que a gente vai cruzar informações, tá? Estudos de caso, aí vem os relatos de caso e etc. Quando a gente fala de prática, a gente entra basicamente aqui, pessoal. Expert opinion, então a gente tem aqui ideias editoriais, internet, televisão e tudo mais, tá? E a gente tem opiniões pessoais de cada profissional, e a gente tem os casos reportados, os relatos de caso, né? E se a gente pegar aqui, na pirâmide de evidência, os que têm menos força de evidência são justamente os que são mais ouvidos hoje em dia. Então, se a gente tem os canais de comunicação funcionando,
Você vê lá, tome esse suplemento, como eu mostrei na primeira aula para vocês. Tome esse suplemento para prevenir osteoporose. Segundo a nossa legislação, não poderia nem estar sendo feito isso, mas está sendo feito lá. E aquilo ali está sendo feito com base nisso aqui, ó, nesses dois pontinhos de baixo de força de evidência. Então, quando a gente fala força de evidência, quando eu falar para vocês que tem uma evidência mais forte, provavelmente a gente está entre os dois primeiros aqui tipos de estudo, tá? Metodologias de estudo. Sendo que a meta-análise e normalmente as revisões sistemáticas são as mais robustas quando a gente fala em evidência.